sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nessa nossa congregação de sábado, nós vamos ler juntos o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém,
e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem, nós estamos na reta final aqui do livro do profeta Daniel, e o tema que nós vamos abordar hoje aqui a partir do capítulo 9 é um tema escatológico e que também é um tema apocalíptico, porque sobre esse tema nós também meditamos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, e o tema então será a grande tribulação. Todas as
gerações de seres humanos na face da terra, desde que o homem pecou, e toda a humanidade é concebida, gerada e nascida em pecado, uma das fortíssimas consequências do pecado da humanidade é o peso de tribulação sobre essa mesma humanidade. Por essa causa, por causa do pecado do homem e como consequência do pecado do homem, consequência do pecado da humanidade, o domínio de Satanás sobre as pessoas, sobre a humanidade, como príncipe desse mundo, assim Jesus o chamou. Isso gera um ambiente de uma sempre presente tribulação. A humanidade sempre viveu e sempre viverá nessa terra tempos angustiosos, tempos difíceis, tempos de tribulação. Nunca existiram tempos fáceis, só tempos difíceis, tempos de tribulação. Tribulações que envolvem um emaranhado de coisas sofríveis para os seres humanos. Envolve doenças, envolve epidemias, porque envolve muita iniquidade, muito pecado, avareza, injustiça, assassinatos, mentiras, mortes, adultérios, prostituições, traições. Que mundo terrível esse mundo que nós vivemos, por causa do pecado do homem, por causa do pecado da humanidade, que concede ao diabo legalidade para ele dominar esse mundo, dominar as pessoas. Por isso o apóstolo João declarou: o mundo inteiro jaz no maligno. E o apóstolo Paulo declarou em Efésios 2:2 que todos os homens pecadores seguem o mesmo curso, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso gera tempos, séculos, décadas, milênios de tribulação. A humanidade sempre vive em tribulação. No entanto, Deus tem algo reservado para o final dessa história, para o final desse tempo na face da terra. O que Jesus chamou em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus chamou de a consumação do século. Ou seja, o fim desse tempo que teve o seu princípio lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse tempo que teve esse princípio vai chegar ao fim. E como que na Bíblia Sagrada esse fim está planejado? Esse fim está planejado dentro de um período de 1007 anos. 7 anos mais 1 milênio, 1000 anos. É assim que Deus vai consumar esse tempo, consumar a história da humanidade. Começando com um período de 7 anos, que são os 7 anos da grande tribulação. Durante estes 7 anos, a humanidade que estiver vivendo aqui na terra durante esse período de 7 anos, vai experimentar uma tribulação que ninguém experimentou em nenhuma das gerações da história.
uma tribulação como nunca houve antes na história da humanidade, acontecerá durante estes 7 anos. Por isso essa tribulação desses 7 anos, ela é chamada de grande tribulação. Tribulação, a humanidade experimentou em todos os tempos, experimenta no tempo presente, mas não uma grande tribulação como será essa tribulação inédita na história da humanidade e que há de acontecer nestes 7 anos que estão profetizados. Esses 7 anos de grande tribulação encerrarão com uma guerra mundial que a Bíblia chama de Armagedon, a guerra do Armagedon. E essa guerra, ela vai terminar com um dilúvio de fogo. O primeiro dilúvio foi de água na época de Noé. E no fim da grande tribulação, um dilúvio de fogo, no qual toda a terra, todas as nações serão queimadas, destruídas. Todas as cidades da terra sofrerão o que sofreram as cidades de Sodoma e Gomorra. Serão destruídas pelo fogo que o Senhor derramará do céu, que o Senhor tem reservado para o juízo desses homens ímpios e dessas nações ímpias que agora existem. E ali será também o fim de todas as nações da terra, inclusive do Brasil. O Brasil vai acabar naquele dia, graças a Deus. Depois então, quando a Bíblia diz haverá novo céu e nova terra, é essa mesma terra que, purificada pelo fogo no final da grande tribulação, vai ser gerada uma nova humanidade na terra durante o reinado milenar de Cristo, um milênio que se chama 1000 anos, e serão 1000 anos onde a humanidade que estiver vivendo na terra durante aqueles 1000 anos será a única humanidade que não vai experimentar nenhuma tribulação. O milênio, o reino milenar de Cristo, será um reino de tão grande paz que não haverá na terra nenhuma tribulação para a humanidade que viverá na terra durante o milênio, o reino milenar de Cristo. A Escritura profetiza acerca disso. O final do milênio, então, Satanás será solto do abismo, porque ele estará preso durante esse milênio, e enganará muitos homens no final desse milênio, e uma última guerra vai se levantar, a guerra chamada de Gog e Magog, que encerrará com a instalação do grande trono branco, onde o Pai do céu, o Pai celestial, julgará todos os ímpios, esse é o juízo final, e os lançará de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, juntamente com Satanás, com todos os demônios, o anticristo e o falso profeta. E toda a raça condenada viverá no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Enquanto que os filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo e santificados na palavra, estarão na casa do Pai por toda a eternidade. Na Nova Jerusalém, na glória eterna. Estaremos lá porque não existirá mais esse universo, não existirá mais esse planeta, não existirão mais esses sistemas solares. As únicas coisas que existirão serão
os dois lugares eternos, de eterna salvação na casa do Pai e de eterna condenação no lago de fogo e de enxofre. Isso é um resumo escatológico da doutrina bíblica chamada escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Nós estamos aqui hoje, mas ninguém está aqui para ficar. Estamos aqui de passagem. Nós temos um local definitivo para ir. Só que na casa do Pai só se vai lá por meio da santificação em Cristo Jesus. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não há exceções. Aleluia. Bom, então, na forma como Deus já decidiu e já planejou e já profetizou nas Escrituras como vai acabar a história da humanidade, começando com 7 anos da grande tribulação, Ele revelou esses 7 anos da grande tribulação ao profeta Daniel, nesse capítulo 9 que nós lemos hoje, tá? Então esse capítulo 9 que nós lemos hoje, ele faz parte aí, né, da segunda parte do livro do profeta Daniel. Na primeira parte, o livro é um livro histórico, do capítulo de 1 ao 6, e do capítulo de 7 a 12, ele se transforma em um livro profético. E quando nós falamos de profecia, nós temos que entender a dinâmica da profecia, a dinâmica espiritual das profecias do Antigo Testamento funcionam assim, as do Novo também. No Novo também tem profecias. A dinâmica dessas profecias é assim, elas têm uma dinâmica temporal de passado, presente e futuro. Elas têm elementos que nos reportam ao que já aconteceu na história passada. Tem elementos que nos reportam àquilo que ainda vai acontecer no futuro. São profecias futurísticas. E tem elementos para o momento presente em que nós estamos vivendo. Essa é a dinâmica da profecia de todo livro profético. A Bíblia Sagrada é um livro, é uma coletânea de livros proféticos. Muito bem, nessa parte 2, segunda parte do livro do profeta Daniel, está dividida assim, ó, numa intercalação. É um tema e esse tema ele é intercalado por um outro tema, tá? O tema principal, que vocês veem lá em cima e embaixo, lá em cima do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 23, e embaixo do capítulo 10 até o capítulo 12, o tema principal aí são impérios dominantes. As nações da terra, por causa do pecado do homem, por causa da ganância, por causa da avareza, as nações sempre, todas as nações da terra, sempre almejaram dominar a terra toda. Sempre almejaram conquistar outras nações mais fracas do que ela. As nações querem ficar fortes para dominar sobre as nações mais fracas e assim dominar sobre o mundo, criar impérios dominantes. Isso sempre foi uma realidade no mundo por causa do pecado dos homens. Não é diferente hoje, por isso que a Rússia está querendo dominar sobre toda a Ucrânia e sobre todas as regiões vizinhas, depois sobre toda a Europa. A China, por outro lado, quer dominar Taiwan e quer dominar tudo. Os Estados Unidos, pelo seu lado, também quer dominar tudo com o seu poderio, com o seu dólar, com as suas tecnologias no mundo inteiro. São nações ímpias, gananciosas, que tudo que querem é poder, tudo que querem é dominar sobre o mundo, sobre todas as pessoas, e nesse domínio se tornar cada vez mais ricas e cada vez mais poderosas.
É por isso que essas nações serão julgadas por Deus na grande tribulação e destruídas pelo fogo que cairá do céu no fim da grande tribulação. Essas nações não prestam. Nenhuma nação da terra presta. Nem o Brasil e nenhuma nação da terra presta. São nações malditas, amaldiçoadas, ímpias, iníquas, pecadoras, satânicas, diabólicas. É o campo de Satanás nesse mundo. Não tem coisa boa nesse mundo, não. A única coisa boa que alguém pode nesse mundo experimentar é o que nós experimentamos. É Deus nas nossas vidas. Fora isso, não tem nada de bom nesse mundo. Por causa da humanidade. Por causa da humanidade pecadora. Isso sempre foi uma realidade, e por isso a gente lê essa realidade aqui no livro dos profetas, inclusive do profeta Daniel. As nações que naquela época queriam ser impérios dominantes, hoje são outras nações. Aquelas se enfraqueceram, e aí outras se fortaleceram. Sempre vai ser essa história torpe dessa humanidade ímpia, iníqua, promíscua e pecadora. Então, sempre tem essa história de impérios dominantes. Por isso que, toda essa parte profética do livro de Daniel fala sobre esses impérios dominantes de antes e de agora e de sempre até o fim da guerra do Armagedon, quando nenhum império mais vai dominar, só vai dominar aquele que é o reino eterno de Deus. Ok. Esse texto sobre impérios dominantes, ele é intercalado pelos últimos versículos do capítulo 9, que nós lemos aqui, capítulo 9, versículos 24 a 27, cujo título é Grande Tribulação, porque aqui está a profecia de como a grande tribulação será um período de 7 anos, ok? Mas como o capítulo 9 começa lá em cima, está junto com aquele primeiro título lá, Impérios Dominantes, vamos começar a ver aquele primeiro título, aquele Impérios Dominantes, que vai do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 23. Nós já vimos nos sábados anteriores, os capítulos 7 e 8, a história daqueles 4 impérios que se levantaram a partir daquela época ali do profeta Daniel. O primeiro, o Império Babilônico. O segundo, o Império Medo-Persa. O terceiro, o Império Grego. E o quarto, o Império Romano, que ainda estava sendo o império dominante na época que Jesus veio ao mundo. Na época da primeira vinda de Jesus, o Império Romano era o império dominante, e esse império veio perdendo o seu poder depois de Jesus, depois da vinda de Jesus. Esse império foi perdendo o seu poder político, o seu poder econômico, e para não ser completamente destruído, para não desaparecer completamente, esse império ofereceu uma aliança ao cristianismo no 3º século do cristianismo, e os cristãos daquela época, os líderes cristãos daquela época, principalmente os bispos de Roma, caíram na tentação de Satanás de fazer aliança política com o Império Romano. Até então, a Igreja de Jesus Cristo aprendeu dele que o nosso reino, o reino de Deus, não é deste mundo. Jesus não instituiu uma igreja para estar ligada de alguma forma à política do mundo. Os bispos de Roma, que era a igreja mais forte, mais numerosa, mais rica do 3º século, do ano 300 depois de Cristo, caíram na tentação e fizeram uma aliança com o Império Romano, e o Império Romano se transformou de império político
em império religioso, transformando o cristianismo verdadeiro em um falso cristianismo que recebeu o nome de Igreja Católica Romana, que domina sobre toda a terra e dominará, o domínio dela se estenderá até o fim da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Esses são os 4 impérios que nós lemos ali nos capítulos 7 e 8 de Daniel. Diante de tudo que Daniel estava recebendo de revelação de Deus, ele entendeu a sua situação naquela época e a situação de Israel, da nação de Israel, que na época de Daniel estava no exílio babilônico, e diante disso ele levantou um clamor ao Senhor. Por isso que os versículos de 1 a 23 do capítulo 9, que nós lemos hoje, é a intercessão de Daniel em favor do povo de Israel, o povo dele que estava na Babilônia naquela época. Esses 23 primeiros versículos do capítulo 9 estão divididos assim, da seguinte forma, né? O título então é Intercessão de Daniel. Eles estão divididos assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, os primeiros 3 versículos, o título é 70 anos. O que significa aqueles 70 anos? Daniel estava de posse do livro do profeta Jeremias, que tem 52 capítulos. Esse livro foi levado para a Babilônia, e Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, tomou consciência e também levou o povo de Israel exilado na Babilônia a tomar consciência de que Deus decidiu que eles ficariam na Babilônia por um período de 70 anos, não menos do que isso, um período de 70 anos. Na época em que Israel foi levado para o cativeiro, levantaram-se falsos profetas de bajulação, dizendo até que esse cativeiro ia durar bem menos do que isso, ia durar no máximo 2 anos. Eram falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que sempre trazem uma palavra de bajulação, como se Deus estivesse falando através deles alguma coisa que as pessoas querem ouvir, e não a verdade. E como tem desses profetas de bajulação hoje, inclusive nas redes sociais, são pessoas de Satanás. Não é o Espírito de Deus que fala nelas, é o diabo. O profeta de Deus aqui foi o profeta Jeremias, e através do profeta Jeremias, Deus decretou que eles ficariam ali 70 anos. Ao tomar consciência de que o povo de Israel ficaria 70 anos no exílio, então o profeta Daniel levantou um clamor a Deus, e esse clamor está ali do versículo 4 até o versículo 19. Súplica e confissão. Daniel suplicou a misericórdia de Deus e confessou diante de Deus os pecados de Israel, os pecados da nação, reconhecendo que eles estavam passando por aquilo. Por quê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus, porque não obedeceram os mandamentos do Senhor, porque não deram ouvidos aos profetas que Deus levantou para pregar para eles. Deram ouvidos a falsos profetas e não deram ouvidos aos verdadeiros profetas. É o mesmo que acontece hoje. A maioria dos assim chamados evangélicos dão ouvidos a falsos pregadores que falam de acordo, que pregam de acordo com as suas cobiças, mas não dão ouvidos a verdadeiros pregadores que pregam a palavra de Deus. Sempre a história é cíclica, a história é um círculo vicioso, porque o pecado do homem é sempre o mesmo. E é por essa razão que eles estão então sofrendo esse cativeiro, porque
pecado tem consequências. Repita essa frase: pecado tem consequências. Não esqueça disso. Por isso que um dos conselhos mais sábios da Bíblia é aquele que saiu da boca de Jesus para aquela mulher que foi apanhada em flagrante ato de adultério: vai e não peques mais. É melhor não pecar. É melhor não pecar. Se há uma coisa para se evitar, é evitar o pecado. Se há uma coisa para se abster, é se abster do pecado. Evita o pecado, porque pecado traz consequências. E você não sabe que tipo de consequências pode trazer. Muita gente vai pecar pensando: não vai acontecer nada comigo não. Não sabe que tipo de consequências vai trazer, porque vai trazer. Pecado tem consequências. É melhor evitar. É melhor obedecer o que Jesus diz: vai e não peques mais. O que Jesus disse para aquela mulher é a mesma coisa que Ele disse para nós a partir do momento da nossa conversão. Na confissão de Daniel, ele reconhece diante de Deus que Israel está sofrendo o cativeiro babilônico porque pecou contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor. Não deram ouvidos à sua palavra. Não obedeceram seus mandamentos. As consequências vieram sobre eles. No final da oração de Daniel, vem a conclusão aí, nos versículos 20 até o 23, onde Deus enviou um arcanjo do céu, conhecido como Gabriel, o mesmo que foi enviado para anunciar o nascimento de Jesus, para a Virgem Maria, para José, o nascimento de João Batista para o seu pai Zacarias. Nós vemos Gabriel ali aparecendo para essas pessoas no primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas. E Deus mandou do céu esse mesmo Gabriel, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, para falar para Daniel o seguinte: ó Daniel, como resposta à sua oração, Deus vai responder a sua oração. E tem uma coisa muito interessante, né, que fala no versículo 23, né? Deus vai te responder, me mandou para responder a sua oração para você, porque tu és muito amado. Porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E é aí que o anjo Gabriel, com a autorização de Deus, entrega para Daniel essa mensagem acerca do que haveria de acontecer com a nação de Israel, não só depois do cativeiro, né, como para tempos distantes, que chega aos nossos dias e ultrapassa os nossos dias até a grande tribulação, até os 7 anos da grande tribulação. É por isso que do versículo 24 para frente, o texto que nós temos então, os últimos versículos de Daniel 9, é a grande tribulação. Esse texto da grande tribulação, versículo 24 ao 27, está dividido assim. Primeiro tem uma introdução no versículo 24, cujo título é, repita aí, 70 semanas. E depois o desenvolvimento dos versículos 25 a 27, cujo título é, diga, sabe e entende. A palavra de Deus foi revelada para nós sabermos e entendermos tudo o que Deus está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. Aleluia. Muito bem.
Começando então com o versículo 24, que é que é a introdução, 70 semanas, tá? 70 semanas. Vamos ler juntos, leiam comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Cada item que foi falado aqui, a gente deveria levar para um retiro de vários dias para pregar sobre cada um deles. No entanto, resumindo, Deus está sempre operando na história da humanidade, e dentro da história da humanidade, na história do seu povo, Deus está operando sempre todo o seu plano de plena justiça sobre tudo e sobre todos. Essas 70 semanas aqui, elas são emblemáticas, elas são simbólicas, tá? Elas são simbólicas. Uma semana tem 7 dias, né? Cada semana tem 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Domingo é o primeiro dia, sábado é o último dia, sábado é o 7º dia. Então, cada semana, tadinho, bateu a cabeça. Cada semana tem 7 dias. Nesta profecia, aqui 70 semanas, cada semana representa não 7 dias, cada semana representa 7 anos. 7 anos. Então aqui 70 semanas, nós temos aqui profecias de Deus para serem cumpridas num período de 490 anos. Essas 70 semanas representam 490 anos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um slide onde eu preparei toda essa matemática, tá bom? Mas vamos agora para o desenvolvimento. Sabe e entende o desenvolvimento em 3 versículos, versículo 25, versículo 26 e versículo 27. No versículo 25 fala de 69 semanas, tá? 70 semanas menos uma, 69 semanas. O versículo 26 é uma profecia da morte de Jesus, a morte do ungido. E o versículo 27, uma semana que ficou faltando. Lá em cima tem 69, para 70 ficou faltando uma semana. Essa semana que ficou faltando está no versículo 27. Vamos passar de um por um desses versículos, depois a gente explica todos eles no final. Primeiro 25, 69 semanas, leiam comigo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Neste versículo nós vemos que 69 semanas, que equivale a 483 anos, estão divididos aqui nesse versículo 25 em 2 períodos. Um período pequeno de 7 semanas e um período maior de 62 semanas. Eu vou explicar esses 2 períodos daqui a pouco para vocês, tá bom? Vamos ler o versículo 26, que profetiza a morte de Jesus. Juntos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E o versículo 27, a última semana que faltou para completar 70 semanas, o versículo 27, leiamos juntos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem. Vamos ver a explicação de tudo isso que passou nesses versículos aqui da seguinte forma. 70 semanas corresponde a 490 anos. 7 semanas corresponde a 49 anos. 62 semanas corresponde a 434 anos. Somando 434 com 99, então nós temos 483 anos, que são 69 semanas. E uma semana corresponde a 7 anos. Ok? A orientação dessas 70 semanas, desses 490 anos, que Gabriel deu a Daniel, foi a seguinte. Último slide aqui, ó. As 69 semanas, que são 483 anos, foram divididas assim, ó. 7 semanas foram os 49 anos que levaram da restauração até o profeta Malaquias. A restauração é quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro babilônico, foi dada a ordem, até que saiu a ordem. Veja o versículo 25, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, tá? Quando Deus ordenou que o rei Ciro, que era a autoridade máxima do império medo-persa naquela época, passasse um pregão sobre toda a Babilônia, ordenando que o povo de Israel voltasse, reconstruísse a nação de Israel, depois dos 70 anos de cativeiro, reconstruísse as suas cidades, reconstruísse a capital Jerusalém, reconstruísse o templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído. A partir da ordem de Ciro, esses 49 anos começaram a ser contados, e eles foram até o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. As 62 semanas, que é um período de 434 anos, é o tempo que levou do profeta Malaquias até a crucificação de Jesus, como diz no versículo 26, né? Depois das 62 semanas será morto o ungido. Ungido aí com letra maiúscula é Jesus, o Cristo. Tá? Então, do profeta Malaquias até Jesus tem 434 anos. Porque Jesus foi crucificado no ano 34 da era cristã, tá? Ele tinha cerca de 33 anos e meio, mas o ano em que ele foi crucificado foi o ano 34, então 434 anos. Portanto, até a morte de Jesus, se cumpriram 483 anos dessa profecia de 490 anos. Para os 490 anos, estão faltando 7 anos. Desde que Jesus veio, essa profecia foi interrompida. Até Jesus, até a morte de Jesus na cruz, se cumpriram. Quando Jesus disse, tudo está consumado,
Quando Jesus disse, orando ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus deu o último suspiro, acabaram esses 483 anos. E desde então até hoje, ainda estamos esperando o cumprimento dos últimos 7 anos. A última semana das 70 semanas de Daniel, a última semana são os últimos 7 anos, que completarão de 483 para 490 anos. Isso acontecerá dentro da grande tribulação. E esse príncipe que vai nascer aqui no versículo 26, é o anticristo que se manifestará nos 7 anos da grande tribulação. E no último versículo, versículo 27, o anticristo fará aliança com muitos por uma semana, pelos 7 anos da grande tribulação. Só que na metade da semana, 3 anos e meio, quando se cumprir a metade da grande tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, é que o anticristo vai mostrar para o mundo quem ele de fato é. Porque durante esses 3 anos e meio, a humanidade e muitos judeus que estarão vivendo na grande tribulação, vão pensar que o anticristo é Jesus. Vão pensar que o anticristo é Cristo. E haverá um período de falsa paz, aonde eles vão dizer, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, todo mundo vai dizer paz e segurança. Então repentinamente virá sobre eles uma terrível destruição, quando o anticristo tirar a sua máscara e mostrar que ele não é Jesus, ele é o capeta, ele é o diabo. Então, sobre asas de abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada com a guerra do Armagedon no fim da grande tribulação se derrame sobre ele. A grande tribulação vai ter essa história de 3 anos e meio de um domínio ditatorial, político, de um homem, e que muita gente ignorante de Bíblia, ignorante do Evangelho, ignorante da palavra de Deus, vai pensar que ele é Jesus. O diabo sabe muito bem se disfarçar de Jesus. Sabe se disfarçar de anjo de luz. Sabe se disfarçar de Cristo para enganar as pessoas. É por isso que ele vem aí se disfarçando, disfarçando heresias como se fossem verdade. Heresias com cara de verdade. Tudo isso já é obra do anticristo, Heresias que parecem verdade. Heresias, doutrinas falsas que o povo dito evangélico está engolindo como se fosse verdade, aceitando como se fosse verdade, abraçando como se fosse verdade, e não trazendo para meditar dentro da palavra para ver que isso é mentira. É por essa razão que os únicos a não serem enganados serão os eleitos de Deus. Fora da eleição, só existe o domínio da enganação e da mentira. E as piores mentiras
são aquelas que são acolhidas pelas pessoas como se fossem verdade. E elas acreditam piamente nelas, não sabendo que estão acreditando no diabo, no anticristo, que só vai tirar a sua máscara na metade da grande tribulação. Até lá estará enganando a humanidade, com exceção dos eleitos que estarão sendo selados com o selo do Espírito Santo durante o avivamento que acontecerá na grande tribulação, profetizado no capítulo 7 de Apocalipse, e que por serem avivados, provavelmente morrerão todos numa grande perseguição durante a grande tribulação, porque são de Cristo. Pois é, amados, a história da humanidade, ela é cavernosa. É uma história de tribulação se encaminhando para uma grande tribulação. E o conselho, exortação, admoestação, orientação do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo para nós é essa: vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É isso que nós fazemos aqui em cada congregação. Cada congregação que nós temos, contando com o nosso seminário na sexta-feira, é um chamado a quem verdadeiramente quer levar a sério esse vigiar e orar, porque os que não estão fazendo isso estão sendo enganados, estão sendo ludibriados. Por falsos cristos, por falsos evangelhos, por falsas verdades, por falsas doutrinas, por heresias, e acolhendo-as como se fossem a verdade, mas elas não são a verdade. A verdade é uma só e se chama Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.